Meu nome é Diana e hoje vou apresentar o trabalho de QI 310, Métodos Instrumentais de Análise, com o seguinte tema: cotação de espectrofotômetros e análise da técnica aplicada de espectroscopia de absorção no ultravioleta visível. A primeira cotação foi do instrumento espectrofotômetro UV visível da marca Shimadzu, modelo UV1800, que possui as principais características: faixa de comprimento de onda 190 a 1100 nanômetros, largura de banda espectral 1 nanômetro, precisão de comprimento de onda mais ou menos 0,1 nanômetros da faixa de D2 a 656,1 nanômetro e mais ou menos 0,3 nanômetros na faixa de 190 a 1100 nanômetros. Velocidade varredura de 2 a 3.000 nanômetros por minuto. Troca de fonte de radiação automática ajustável entre 295 e 364 nanômetros. Fonte de radiação: lâmpada halogena 20 watts e lâmpada de arco de D2. O detector: fotodiodo de silício. Outras características são: o espectrofotômetro UV visível possui resolução de 1 nanômetro, a mais elevada em sua classe, com um design extremamente compacto e robusto, podendo ser usado como um instrumento autônomo ou controlado por computador. Adicionalmente, a utilização de um monocromador com montagem tipo Cezanne-Turner resulta em um sistema óptico com maior sensibilidade e de tamanho compacto. Repetibilidade de comprimento de onda e estabilidade de linha de base foram aperfeiçoados ainda mais para atender às exigências dos usuários e suas aplicações. Com apenas 450 mm de largura, o UV1800 é um dos instrumentos mais compactos em sua classe, permitindo a instalação e utilização em espaços reduzidos. O valor total do instrumento via Shimadzu do Brasil sai a R$38.000. A outra cotação foi do instrumento espectrofotômetro duplo feixe, série Spectro 800, modelo Spectro 800D da marca Marte. O sistema óptico duplo feixe com rede de difração 1.200 linhas por milímetros, faixa de comprimento de onda 190 a 1100 nanômetros, largura de banda 1,8 nanômetros, precisão do comprimento de onda mais ou menos 0,3 nanômetros, lâmpadas deutério UV e tungstênio halogênio no visível, repetibilidade fotométrica 0,2% de T. Velocidade varredura alta, média e baixa a definir, o máximo de 1100 nanômetros por minuto. Outras características: o sistema monocromador com alta precisão, estabilidade e durabilidade, capacidade de upgrade para software. Os gráficos podem ser impressos por uma impressora HP ou Epson, resultados informando a data, hora da medição, calibração do comprimento de onda automático, display laser LCD com luz de fundo e alta resolução. O valor total desse instrumento, com os impostos inclusos, está R$ 66.299. Comparando os dois espectrofotômetros, vemos que muitas das suas características se assemelham, como a faixa de comprimento de onda, a velocidade varredura da Shimadzu é melhor,
a marca Shimadzu é mais compacta e permite instalação em espaço reduzido, já a Marte é um instrumento maior. O preço da Shimadzu é mais acessível, por isso eu acho que a melhor opção é a Shimadzu, vendo que elas possuem algumas características bem semelhantes, mas o preço da Shimadzu é muito mais acessível do que a da Marte. Agora eu vou para a aplicação da técnica. O título do artigo é Determinação de cádmio e cobre em água e alimentos por microextração líquido-líquido dispersiva combinado com espectrofotometria UV visível. A espectrofotometria UV visível utilizou o espectrofotômetro modelo UV751GD para determinar cádmio e cobre nas amostras, que foram transportadas para o espectrofotômetro para medir as curvas de absorção, de acordo com o procedimento experimental. Para a determinação do cádmio, foi utilizado o complexo de cádmio de Tizona, que foi determinado na faixa de 500 nanômetros a 700 nanômetros, enquanto que para a determinação de cobre, DTTC, a faixa de 380 nanômetros a 530 nanômetros foi investigado. Os resultados mostraram que o comprimento máximo de absorção foram 615 nanômetros para o complexo de cádmio de Tizona e 437 nanômetros para o complexo de cobre DDTC. Extração de cádmio e cobre. O método de extração foi realizado em um tubo cônico, calibrado de 500 ml. A de Tizona foi utilizado como agente quelante para extrair o cádmio e DDTC para cobre. Os íons de metal reagiu com o agente quelante para formar um complexo hidrofóbico que poderia ser extraído nas gotas finas dispersas. Então, o volume de solvente dispersante contendo 100 microlitros de tetraclorometano foi injetado rapidamente no tubo usando uma seringa. Após a injeção e agitação, a solução tornou-se turva e o tetraclorometano foi disperso em gotículas finas para extrair os analíticos. Após essa etapa, centrifugou para sedimentar essas gotículas até o fundo do tubo cônico. Depois de remover a fase aquosa volumosa por uma seringa, foram adaptadas para diluir as amostras concentradas, considerando a demanda amostral do espectrofotômetro. Coleta e preparação de amostras. Todas as amostras reais de água foram filtradas e acidificadas para pH de cerca de 5, com solução tampão de ácido acético e acetato de sódio. A água da torneira foi coletada no laboratório depois de fluir por cerca de 5 minutos. A água mineral comercial foi comprada no mercado local. Para validar ainda mais a precisão do método proposto, algumas amostras de referência certificada, como água de diferente concentração de cádmio e de cobre, foram selecionadas para determinação, que foram adquiridos no Centro Padrão da China. A digestão por micro-ondas em vasos fechados foi escolhido para decompor as amostras de alimento e o processo de digestão foi baseado em um método de referência para o milho. Enquanto amostras de água foram preparadas por simples diluição de água de referência certificada, os resultados da digestão e diluição foram então submetidos à microextração líquido-líquido dispersiva e, consequentemente, analisado por espectrofotômetro. Resultado e discussão.
Neste trabalho, alguns extratores convencionais como o de clorometano, clorofórmio e tetaclorometano foram investigados. Os sinais mais altos de absorvância foram obtidos para cádmio e cobre quando o tetraclorometano foi usado. Após a otimização, a investigação do volume de tetraclorometano foi realizada, com o resultado de 100 microlitros, volume razoável para o experimento. Depois da extração das amostras, foram diluídas para 3 solventes de diluição adequado para a determinação subsequente. Considerando o significado ambiental e biológico de cádmio e cobre, o método proposto foi aplicado na análise de amostras de alimentos, amostras reais e certificadas e amostras de água. Foram analisados para validar a precisão do método. Conclusão. Conclui-se então que o método por meio da análise utilizando o espectrofotômetro UV visível acoplada com microextração líquido-líquido dispersiva foi eficaz na determinação de cádmio e de cobre nas amostras de alimento e água, visto que os resultados analíticos estavam de acordo com os valores certificados. Através dessa investigação determinada neste trabalho, o espectrofotômetro pode realizar rastreamento e ultrarrastreamento e também detecção de metais, podendo expandir assim suas aplicações. Então é isso, pessoal.